É muito difícil você manter um jovem em uma live. É um trabalho assim árduo. Os que são mais maduros conseguem ali, os que têm sede, os que estão vivendo algo especial com Deus, conseguem prender ou pelo menos concentrar a sua atenção naquele momento. Mas tem que ter um estímulo muito forte. E eu glorifico a Deus pela vida dos remanescentes, pela vida daqueles que estão se esforçando. Glorifico a Deus. Hoje à noite nós vamos ter um grupo muito maior. Estamos preparando aqui peças teatrais. Nós vamos ter peça teatral, nós vamos ter coreografias. E vai ser uma bênção, um louvor mais fortalecido. Para a glória do Senhor, nós preparamos uma noite abençoada com uma palavra. Hoje nós vamos aqui trocar uma ideia. Hoje nós vamos fazer alguns comentários. Antes, daqui a pouquinho, nós vamos trocar aqui uma ideia, né? Juntamente com o Otávio. Otávio tem sido meu braço direito no grupo, apesar da distância. Ele está cuidando bastante dos avós dele nesse período de pandemia, mas ele tem se dedicado ao grupo. Louvo a Deus pela sua vida, meu irmão. Que Deus continue te honrando e te abençoando. E vamos convidar uma jovem que de tempos em tempos ela faz uma publicação, e eu queria que ela pudesse expor um pouquinho disso aqui. A irmã Carol, ela vai trazer para a gente uma ideia daquilo que ela já vem fazendo um lindo trabalho na internet, e vamos ouvi-la nesse momento, né? Vamos ouvi-la. Queria que ela compartilhasse com a gente um pouquinho desse momento. É uma breve devocional. Amém. Paz, gente. Ultimamente eu tenho usado minha rede social porque eu senti de usar alguma coisa para falar de Jesus, para falar do seu amor. E eu falei, cara, eu não estou fazendo nada e eu tenho que falar de Jesus em algum lugar. Então eu usei o meu Instagram, porque Deus estava me dando frases, estava me dando textos, e eu queria expressar isso de alguma forma. Então eu comecei a escrever. E eu escrevia sobre dúvidas que eu tinha, respostas que eu recebi de Deus, e eu fazia isso em forma de uma frase, em forma de texto. E eu vou ler um desses textos agora. Que tem por frase assim: seu coração bate, mas qual o sentido dele estar batendo? Qual o sentido de você se levantar todos os dias de manhã? O que te move a viver? Sua vida faz sentido? Você vive por qual objetivo? Às vezes esquecemos quem somos e para que fomos criados. Achamos que nossa vida é desnecessária, achamos que nascemos por acaso, nos comparamos e desacreditamos. Se você levanta todos os dias apenas por levantar, é porque você não descobriu o porquê você vive. Já se perguntou por que você nasceu? Já se perguntou quem é você ou quem será você daqui 15 anos? Quero que você perceba que o que você está fazendo hoje contribuirá para a sua história que Jesus preparou para você. Sabe o que te move? É saber que Deus te dá o fôlego para respirar todos os dias. Sabe por que você nasceu? Para cumprir o propósito que Deus preparou para você. E sabe por que você tem que levantar todas as manhãs? Para você conquistar esse propósito. Enquanto Jesus não for o sentido da batida do seu coração, você continuará aceitando as dores desse mundo. Então aceite ser feliz, aceite viver, aceite esquecer o que passou e aceite ser curado de tudo que te machucou e o que te machuca, porque todos merecem se sentir amado por quem muito amou. Forte, Jesus, aleluia. Queridos, enquanto você não sentir pulsar no seu coração o nome Jesus, você continuará aceitando as dores deste mundo. É forte demais. Quando a gente tem Jesus, a gente sabe que a aflição faz parte, mas que a vitória, ela vem, e Jesus Cristo nos garantiu isso. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Nós vamos ouvir uma breve reflexão, né, agora com o Otávio, que está do meu lado.
Ele vai trazer uma reflexão baseada naquilo que ele preparou e depois a gente volta para um bate-papo. Ele vai ficar aqui do lado e nós vamos trazer uma ideia aqui para que todos vocês nos acompanhem nessa breve reflexão e bate-papo. Amém? Glória a Deus. A paz de novo. Eu queria falar aqui de Provérbio 13:20, que diz assim: quem anda com sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. John Rohn costumava dizer que você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Eu não sei se a gente pode falar essa frase que ela é extremamente precisa, mas nos diz muito, porque a gente vê como a gente é influenciado pelo ambiente que estamos, pelas pessoas e por tudo que acontece à nossa volta. Eu acho que muitos jovens já passaram por isso, de pela pressão, tentar procurar um grupinho de amizade, mas por conveniência, não por querer aquele grupo exatamente. E a gente acaba fazendo coisas que não queria, pensando e falando, e só por conveniência ali mesmo. Depois a gente se arrepende. Então é basicamente isso que eu quero dizer. Quando a gente nunca vai estar sozinho. Então com isso não precisa se preocupar. Basta a gente procurar pessoas que vão nos agregar mais valor, vão nos fortalecer, vão fazer com que a gente cresça espiritualmente, nos estudantes, academicamente, profissionalmente, quem trabalha. Então é isso mesmo, a gente tem que procurar com que a gente anda para conseguir crescer. É uma relação mútua. Você ajudando as pessoas e elas te ajudando, seus amigos. Porque quando você tem um grupo de amizade forte, todo o tempo que você passar com eles não vai ser perda de tempo, porque cada palavra trocada vai te fazer evoluir mais. Só isso. Esse tema que o Otávio traz é bem relevante e se parece bastante com algo que eu estava a ler nesta manhã e dizer nessa manhã. A questão é: até onde estamos juntos para podermos somar e trazer resultados extraordinários, resultados maior do que sozinho não conseguiríamos, resultados que venham de fato surpreender. Nós sabemos que a união ela traz a força, e nós vamos ver isso bem caracterizado. Não só a força, né? A união traz a força, mas não só a força. A união traz a sabedoria, conforme ele disse. Andar com sábios, seremos sábios. Então não é um só sábio, já são 2 sábios. E quando tem um grupo de pessoas, aquela sabedoria ela se complementa e irradia, alcançando pessoas. E é necessário lembrar que quando ele fala de sabedoria, ele não está dizendo inteligência, apesar de que a inteligência também se transfere, mas a sabedoria ela está em um patamar muito mais elevado. E o que me traz à mente no aspecto união, de andar com, esse texto que você leu, mostra aqui para mim novamente. Aqui, olha, Otávio, esse texto diz assim: quem anda com o sábio será sábio. Então aqui está falando de agrupamento, ajuntamento. É um com o outro ou um com outros, né? Mas quem anda com tolos, impressionante que aqui tolos e sábios estão no plural. Então de fato é ajuntamento. Não é andar com sábio no singular, é com sábios no plural, né? Com tolos no plural. Então aqui acontece, houve uma pessoa que estava nessa pegada aí, nesse patamar. O nome desse camarada, nada mais, nada menos que Neemias. E Neemias teve uma grandiosa missão. Neemias teve uma missão muito forte. Tudo era muito contrário. Ele estava impossibilitado de fazer aquilo que já estava no seu coração. E ele começou a viver aquele sentimento, ou seja, o coração dele começou a pulsar um desejo de trazer liberdade, alegria, de trazer uma união, de trazer um ajuntamento e o crescimento de um povo. Era a restauração de Jerusalém, era a restauração não somente da estrutura física de Jerusalém. Muitas pessoas pensam que a missão de Neemias era somente restabelecer a estrutura física dos muros de Jerusalém,
mas estava por trás daquela grandiosa ideia algo muito mais profundo e mais soberano. Não era só trazer a segurança, era trazer o ajuntamento, era trazer a união. A palavra de Deus diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Só que Neemias era um camarada esperto, sábio, não era esperto de inteligência. Tinha uma função singela ao lado do rei, simples, mas só o fato de estar do lado do rei não poderia ser qualquer um. Então, com certeza, Neemias, um homem sábio, e a oportunidade que lhe foi dada, ele pediu ao rei que pudesse voltar para ajudar o seu povo. E nós ali vimos, por meio dessa história de Neemias, um remanescente se levantando, se unindo em prol de um trabalho. Neemias capítulo 4, versículo 6, diz assim: porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Agora, será que isso ia acontecer se não houvesse um Neemias? Será que se Neemias não estivesse disposto a fazer essa obra? Eu acredito que ele era a pessoa certa, no tempo certo, usado pelo Deus certo. Na verdade, só existe ele. Mas é o Deus Todo-Poderoso usando a pessoa que ele queria usar. A pessoa que estava na brecha. E quem sabe, Otávio, você não é o Neemias da vez. Amém. Aleluia. É forte. E essa grande missão não foi em tempos fáceis, queridos. A escassez era muito grande. Você sabe qual era a arma desse povo? Esse povo não tinha arma. A arma deles não era só espada, era foices. A arma deles era as enxadas da época, eram as ferramentas de trabalho, eram as armas que eles tinham. Era um período de escassez, de muita opressão. A cidade vivia sob a demanda de governo do inimigo. Era o inimigo que governava, era o inimigo que dominava. O que havia ficado ali era um povo fraco, um povo pobre, sabe? Dificuldade financeira no meio, dificuldade com estrutura de conhecimento de guerra, não tinha um exército montado. E aqui nós percebemos, Otávio, que independente das pessoas que estavam ali do lado, eles cavavam a verdade, com as suas armas de guerra, eles buscavam a solução. E a sede de vencer era tão grande, que bastava um para se unir com eles, formando um aspecto de sabedoria, de fortaleza. Eles decidiram, de forma unânime, trabalhar, porque o coração deles estava na obra. Gente, não importa quão severa seja uma pandemia, não importa quão severa seja um momento, uma circunstância, quão distante você esteja, se o seu coração estiver na obra, você fará algo. Não é, Carol? É verdade, Carol? Carol foi nessa linha. Não só Carol, mas no período de pandemia, quando a gente estava em casa, realmente todo mundo em quarentena, eu também fui dessa onda. Você vê, eu não tenho tempo para estar em rede social postando, mas nesse dia eu fazia 3, 4 postagens, todos os dias, fiz live, postei. Hoje, quem entra no meu Instagram não tem quase nada pessoal, mas está lá, eu tentando movimentar algo em um período que a gente estava inibidos de fazer a obra. Por um breve momento o Brasil percebeu como é ser impedido de fazer a obra. Uma ameaça por uma enfermidade, por uma doença, por um vírus, melhor dizendo. E olha que vivemos em países de livre-arbítrio, um país livre, onde temos a liberdade de falar de Jesus. Os nossos jovens precisam debulhar no Evangelho,
Os nossos jovens precisam unir forças e buscar esse conhecimento, essa sabedoria que é bem distinta da inteligência. E nós vamos aqui nós vamos fazer aqui agora um bate-papo, a participação de Otávio. Hoje não tem mensagem pela manhã, é mais aqui uma ideia. E antes de a gente trocar essa ideia, trazendo aqui esse texto dele, somando com o texto que eu trouxe, nós vamos fazer uma oração. Amém? Bendito Todo-Poderoso, eu apresento diante de Ti a Tua amada igreja, a Tua noiva. Ó Pai, que o Senhor possa manifestar em nosso meio, trazendo sobre nós, ó Deus, o desejo de crescimento, o desejo de união e de trabalhar em prol da Tua obra. Ó Deus, não importa, ó Deus, se nós vamos fazer o Evangelho, ó Pai, fazer a obra, melhor dizendo, trabalhar em prol do Evangelho, trabalhar em prol do Reino, Senhor, ou forçado, ou com muita liberdade, ou, ó Deus, sendo restrito, Pai, o importante é que o Teu nome seja pregado, o importante é que o Seu nome seja manifesto, elevado, engrandecido e exaltado. Importa que nós venhamos diminuir, e importa também que o Senhor cresça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Traga a nós, ó Deus, jovens, adolescentes, ó Deus, um momento único, um momento em que nós nos despertamos, ó Deus, como forma de amadurecimento e sabedoria, para levar a Tua palavra àqueles que são necessitados, para trazer jovens que estão perdidos, ó Deus, à Tua presença, jovens que estão, ó Deus, entregues, ó Deus, às drogas, entregue ao pecado, entregue, Senhor, à concupiscência da carne, à soberba da vida, ó Deus, jovens que são aliados e amigos deste mundo, trazer aos Teus pés, mudar, ó Deus, o padrão de vida. O nome disso chama-se conversão, Senhor, aquela que só o Senhor sabe produzir, que só o Teu Espírito sabe fazer, transformar o homem, regenerar o homem pecador em uma vida, ó Pai, nova, santa, viver em novidade de vida conforme a Tua palavra, porque aqueles que estão em Ti, Jesus, são novas criaturas. São novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eu sei que o Senhor em nós gera tudo novo. Em nome de Jesus, traga sobre essa igreja um novo tempo. Tempo de alegria, de avivamento. Um tempo, ó Pai, de esforço e dedicação. Tempo de crescimento e amadurecimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ensina-nos a edificar estes muros para a glória do Teu nome. Você pode dar um glória a Deus aí, querido, em nome de Jesus? Aleluia, aleluia. Que é a casa de Deus, não é proibido a glória não, hein? Nós somos batistas, mas somos crentes. Sim ou não? Sim. Somos batistas, mas tem fogo aqui, sim ou não? Sim. Aleluia. É Jesus. O pastor ligou para mim e falou assim: é o labareda? Eu falei: acendeu tudo aqui agora, pastor. Ele falou: é o labareda. Eu falei: já acendeu tudo. Ele falou assim: como é, João? Eu falei assim: é o manto, é o fogo, é a labareda. Aí ele falou assim: é a labareda. Então eu falei: acendeu, foi tudo aqui agora. É Jesus, é assim, varão. Então amém. Nós vivemos nesse fogo, nesse manto, gente, precisamos disso. A nossa alma precisa ser aquecida com o fogo do Espírito Santo. A gente brinca e tudo, mas é muito verdade. A palavra de Deus diz que no dia de Pentecoste via-se línguas repartidas como de fogo. E depois daquilo ali, o que nós vimos? Um ajuntamento, um avivamento. Porque avivamento é união, avivamento é obra, avivamento é mão na massa, avivamento é jovem junto com adulto, é adulto junto com idoso, é idoso junto com mulher, é mulher junto com homem, é todo mundo na obra em favor do reino de Deus. Aleluia. Tem que haver tudo em comum. E agora trazendo aqui Otávio para essa conversa, né? Se fosse para a gente dar um tema aqui, qual tema você daria? Eu diria que aquela frase, né? Me diga com quem andas e eu digo quem tu és. Ok. Seria muito essa questão. Bom tema. Alguém quer sugerir? Dentro dessa conversa, ele falou de sabedoria, andar com sábios, andar, né? E eu falei aqui de se ajuntar para trabalhar em respeito de algo. Quem poderia aqui trazer algum tema? União, paz,
Aleluia. Que mais? Pode sugerir, gente. Perseverança. Comunhão, oração. Inclusive, nesse mesmo texto, no versículo 16, eles vão dizer assim: e sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra, metade deles, eu estou lendo o texto errado aqui, mas é a oração que foi feita deles aqui. Porém nós, versículo 9, porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles. É esse texto. Então, quem mais sugere alguma coisa? Olha quantas palavras estão aliadas a todo esse contexto. A questão é que, mediante o século 21, hoje nós vamos retratar em uma peça um tema muito atual, inclusive atualíssimo, né? Atualizadíssimo. É um tema assim importantíssimo, que você venha à noite acompanhar esse tema que vai ser demonstrado aqui, e nós vamos aprender bastante, porque é algo que está muito evidente. E dentro dessa situação atual, nós podemos falar como os jovens estão se enquadrando nesse contexto, como eles estão se adaptando com esse contexto de união e de obra de Deus, de andar com os sábios e obra de Deus. Você acha que os jovens dos nossos dias estão dispersos, estão cada um mais isolados, estão mais unidos? O que você acha, Otávio? Eu vejo que assim, a gente está tendo uma questão muito mais de agrupamento nacional e internacional. Pela globalização, temos conhecidos, né, que às vezes chamamos de amigos, em todos os lugares do mundo, e também no nosso próprio ciclo, no nosso próprio meio ali, temos muitas pessoas que conhecemos, que saímos e tal. Mas eu vejo que, eu não vejo que as ligações de amizade tenham mudado muito com o tempo. Elas aumentaram a nossa chance de encontrar amigos, a gente não fica mais tão preso nas pessoas que moram perto da gente, da escola, mas a gente tem uma abertura muito grande, um leque muito grande. Então eu vejo que a amizade não mudou muito, não. É isso mesmo. O padrão de amizade, você concorda que o padrão de amizade dos jovens hoje estão muito relacionados à rede social? Ah, sim, porque... Você concorda que os jovens estão transferindo a sua amizade de contato direto com a amizade virtual? Em muitos casos, sim. Mas eu acho que em grande parte dos que são amigos mais próximos, que o meio virtual só ajuda a fortalecer mais. Em um final de semana, por exemplo, num feriado, quando não tem, às vezes, amigos que se encontram na escola, não tem esse contato na escola, podem ter um contato ali a cada momento, segundo a segundo, se um precisar de uma coisa, o outro precisar de outra. Mas também abre um espaço para muitas coisas ruins também, né? Para mais amizades ruins que vão piorar a sua situação na vida. O jovem hoje em dia, ele é muito levado ao movimento daquele momento. Ele é levado, ele é motivado pela atmosfera que está no seu entorno. E isso é fundamental a gente entender, que se a galera está na rede social, a tendência é que os jovens também vão para lá. Se a galera está... Eu me lembro que, pelo menos eu quando era mais novo, e os jovens tinham uma rua perto de casa, que todo mundo se agrupava ali, e o meu ponto era aquele ali também. De vez em quando eu estava lá no meio dos jovens, porque eu sabia que ali ia aparecer alguns adolescentes, alguns jovens naquele local. E a gente tem percebido que o jovem, ele tem um poder de atração muito grande. Quando esse texto em Provérbios, dito por um homem muito sábio, ele fala de andar com uma pessoa que anda com outro, ele está trazendo aqui a ideia de que isso é evidente, de que o ser humano não anda isolado, mas ele busca andar com alguém. E a questão é, onde estão esses jovens sábios? Eu quero entender um pouco sobre isso. Onde estão esses jovens sábios? Onde encontrar hoje jovens sábios, conforme a Bíblia aqui? Acho que é uma questão muito de tentar abrir seu leque de amizade. A gente fica muito preso, às vezes, em um grupinho e não tenta procurar pessoas novas, às vezes em igreja, em várias igrejas, em vários grupos de jovens, e conversar mesmo, ser mais aberto a conseguir conhecer mais pessoas
E com isso a gente vai descobrindo sabedoria que a gente às vezes não via. Via alguma pessoa tímida assim, mas não sabia quão sábio ela era. Otávio, mas qual a diferença entre um jovem sábio e um jovem inteligente? Será que esse sábio é o nerd que está sendo dito? Não, não, não. Uma pessoa sábia eu acho que pode ser aquela que... Um ponto assim crucial é pensa antes de falar e não pensa depois que fala, né? É aquela questão muito de falar pouco, de conseguir dizer muitas coisas em poucas palavras. Eu acho que são esses pontos que a gente encontra. Uma pessoa que... Eu nem sei muito falar, na verdade. Mas a gente sente isso na hora. Eu acho que o que você está tentando dizer, vamos ver se você concorda com isso. Eu acho que o que você está tentando falar é que a sabedoria, ela está ligada com a atividade de vida diária, com prática. Sim, eu acho que está tentando dizer. Ela está muito ligada com relacionamento. Não é isso que você está tentando dizer? Com atitude, tomada de decisão, em meio à circunstância, saber sair de um problema. Isso. Não é isso? É bem distinto de inteligência? Ou você acha que a inteligência artificial tá páreo aí com essa sabedoria? Eu vejo que a inteligência ela é muito fechada. É um sim ou não, uma resolução de problema. Normalmente só tem uma resposta certa para aquele problema. A sabedoria vem muito mais de encontrar soluções que nem essa a gente sabia que existia. Se trata de prevenir antes que aconteça. Porque um problema quando acontece é muito mais difícil de resolver do que a gente simplesmente tivesse prevenido ele. Então acho que esse é o ponto, é essa questão mesmo. Então essa relação divina, diária, essa disciplina, esse hábito, nos fortalece. Faz que sejamos cada vez mais sábios realmente. Eu acho assim, olha, biblicamente a gente vai ver uma decisão de um rei tomando uma atitude sábia e não inteligente. Qualquer juiz no lugar do rei Salomão, ele estaria pautado em uma constituição, ele estaria pautado em livros, em ciência, já que a inteligência ela é muito ligada a esse padrão de inteligência, de científico melhor, esse padrão científico, né? A inteligência é ligada a um padrão científico. E nós vimos um exemplo de Salomão, quando ele toma uma atitude em que nem os orientadores, nem aqueles que eram assim, eram os instrutores dele, imaginavam que ele iria tomar, quando ele diz para aquela mãe que fala assim, olha, pega essa criança e corta ao meio, né? É uma solução que ninguém ia pensar, que a gente ia ficar preso, os que eram apenas inteligentes, iam ficar presos naquela assim, bora ver quem está falando a verdade, bora fazer aqui uma conversa com cada uma. Um juiz não ia fazer isso, assim, um juiz comum pelo menos, não ia mostrar uma espada e falar, vou cortar seu bebê. Isso, porque a decisão de um juiz é uma decisão técnica. Isso. Então nos nossos jovens, hoje, se a gente for pensar de forma técnica, de forma lógica, de forma inteligente, não vale a pena estar na igreja, não vale a pena estar no meio de uns jovens que não quer curtição, que não quer alegria, que não quer se divertir. Se a gente for pensar de forma inteligente, de forma lógica, vale mais a pena um jovem que está nascendo para conhecer o mundo e curtir com os amigos, ir para badalada, puxar um baseado, porque assim, o pecado é bom, essa é a lógica. O pecado, a gente tem que viver a vida, curtir, essa é a lógica do mundo. Mas eu consigo enxergar alguma distinção, algum contraste, alguma diferença entre um jovem inteligente e um jovem sábio? Você acha que pode um jovem cristão ser só inteligente? Acontece, mas não deveria, né? Eu acho que quem é cristão de verdade tem aquele costume de estudar sempre. Eu não falo só não de ler a Bíblia, mas realmente ter um contato ali próximo com Deus, uma intimidade. E isso, consequentemente, vai te tornar sábio com o tempo. Então é uma questão mais de consequência. Se você realmente pratica aquela palavra, realmente, como repetindo, tem aquela relação íntima, você vai ser sábio com o tempo. Pode não ser inteligente, mas vai ser sábio. E na sua opinião, qual vale mais? Sabedoria. Porque se você for ver uma pessoa inteligente, não tem essa facilidade toda para ficar sábio. Mas um sábio, muitas vezes, sabe exatamente o que precisa fazer para se tornar inteligente. Aplaude assim aí. Essa foi forte. Gente, nós temos dois extremos aqui. Um se apoia no outro. Não dá para ser sábio, não dá para ser inteligente nos nossos dias sem a sabedoria.
A inteligência leva o homem à perdição. A inteligência faz o homem ter, com certeza, ter uma fé, que eu diria assim, uma fé, que essa fé pra gente é difícil, é impossível. Mas o inteligente demais faz o homem acreditar que Deus não existe, porque ele é muito lógico, ele raciocina muito, ele é meticuloso. Então assim, é maquiavélico, existe a inteligência maquiavélica. Se a pessoa for só inteligente, ele vai aprender a passar todo mundo para trás, ele vai aprender como sempre se dar bem, ele vai aprender como sempre, ele não quer perder de forma alguma, ele não aceita alguma circunstância da vida, entendeu? Então, existe aqui um contraponto. Se você for sábio, trazendo um apoio no que Otávio disse, você pode se tornar uma pessoa muito inteligente, sendo sábio. Mas se você for inteligente, só inteligente, será muito mais difícil você se tornar sábio. Porque a inteligência se adquire nas faculdades, nos livros. Agora eu te pergunto, onde eu posso encontrar sabedoria? Nos erros. Quando você erra, muita gente vai focar na dor ali, no problema. A sabedoria, onde? Nos erros. Nos erros. Muita gente vai focar ali na dor, no problema, vai se jogar ali naquela tristeza. Mas eu acho que você está sendo injusto com você mesmo quando você deixa um problema passar assim em vão e não pega nada para você. Nenhum aprendizado que vai gerar sabedoria. Agora, o que a Bíblia diz a respeito do temor a Deus? Seria que quem é sábio tem temor a Deus? A Bíblia fala no livro que você leu aqui, Provérbios, no capítulo 1, se eu não me engano, né? Teria que olhar aqui. Mas diz assim, que o princípio da sabedoria, pastor, o versículo, isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, no capítulo 2, isso aí, 1:7, não é isso? Só que eu estou aqui, essa Bíblia aqui, ó, 1:7. Cadê o nome do livro? Não mostra 7. não, né? 1:7. O temor do Senhor é o princípio aqui, da sabedoria. O que se aplica a esse texto? Essa Bíblia dele só mostra o nome Provérbios só na primeira capa, nas letras, nas outras páginas não tem não. Tem um outro texto. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. O Senhor, para temer a Deus, o Senhor. E os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Então, nessa linguagem de hoje está dizendo, para ser sábio é necessário primeiro temer a Deus. A gente percebe que o grande sábio, ele pediu a Deus sabedoria, porque se ele quisesse ser inteligente, é interessante que muitas pessoas falam, Salomão não foi o homem mais sábio no mundo, porque as pessoas confundem sabedoria com inteligência. Teve Albert Einstein, teve não sei quem, aí começa, entendeu? Só que Salomão, ele não foi o homem mais inteligente do mundo, por isso que ele não construiu lâmpadas, por isso que ele não fez computadores, que não criou o smartphone, né, o iPhone. Não, o negócio dele estava em relacionamento, dominar, constituir alianças, trazer paz, trazer abundância para o povo fazer uma boa gestão, porque havia nele um espírito de sabedoria abundante em Salomão. Então, para a gente finalizar, né, nós vamos trazer essa última retaguarda, essa última etapa aqui desse bate-papo, falando sobre a aplicação dessa sabedoria para os jovens dos nossos dias e na nossa igreja. É preciso aplicar a sabedoria no nosso meio. E esse jovem sábio, você acha que tem em grande quantidade ou está escasso? Está escasso, porque eu vejo uma coisa muito comum. Muitas pessoas elas seguem personalidades, seja ali um ator, um político, um blogueiro, um youtuber,
e aí não segue a ideia dele. Não está apoiando ali uma ideia que ele tem, um pensamento. Não, está apoiando ele. O que ele falar é verdade. Então acho que esse é o problema. A gente não busca ali pegar um pouquinho de bom de cada um, tentar julgar o nosso julgamento pessoal, né? Se aquilo é certo. A gente simplesmente ali segue uma pessoa e pronto, o que ela falar é verdade. Isso às vezes atrapalha a nossa sabedoria. Então assim, o jovem no nosso dia, o jovem sábio é muito escasso, querido. É muito escasso. Junta com os jovens aí e fala assim, ó, vamos fazer uma obra ali, você vai ver como é que é escasso. Entendeu? Tem. Graças a Deus nós temos alguns jovens aqui, mas nós temos que orar mais em prol do nosso jovem, para que eles possam adquirir o temor a Deus, para que eles possam ter esse temor a Deus. Essa quarentena, ela trouxe alguns estragos, e eu percebi isso nitidamente. E o meu grande medo é quando o jovem cai em uma faculdade. Se ele não tiver a estrutura de uma pessoa sábia, ele está mais ou menos enrolado. Se ele tiver a estrutura de uma pessoa inteligente, ele vai ser o melhor profissional, mas vai ser o pior cristão. João, queria voltar em um ponto aqui. A igreja, todos nós sabemos que está em cada um, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, teoricamente, bastaria a gente ficar nas nossas casas. Eu falo não nesse momento específico, mas em geral, basta a gente ficar na nossa casa, assistir às vezes um pastor de uma igreja aleatória, e não precisaríamos estar diretamente ligados a um grupo, a uma igreja específica. Mas o que acontece? Esse grupo, esse contato com pessoas que te conhecem, que têm o mesmo desejo que você, andam no mesmo caminho, te fortalecem. A gente pode fazer essa comparação quando, por exemplo, junta um grupo para correr. O que é mais fácil? Você continuar correndo quando você tem um grupo ali que todo dia está trocando mensagem, falando, ei, bora lá, bora correr. Ou você sozinho, que simplesmente se você dizer que não quer correr, não tem que dar satisfação para ninguém. Ou um grupo de estudos, por exemplo. Você junta um grupo de estudos porque um vai motivar o outro. Quando um tiver 10%, o outro vai ser 90%. Quando um tiver 20%, o outro vai ser 70%. Então acho que essa é muita questão. A igreja, que é esse meio, é para fortalecer, para estarmos juntos de pessoas que tenham o mesmo pensamento que nós. Amém. Então fica aqui uma orientação. A ideia de hoje era um período de orientação aos nossos jovens. Você que ainda não é casado, viva intensamente a presença de Deus, a obra de Deus. Se esforce ao máximo. Você ainda que não tem filhos, se esforce ao máximo, dê de tudo, se ofereça totalmente, plenamente para Deus. E você vai prosperar, você vai evoluir, Deus vai te abençoar. Seja sábio, busque a sabedoria, gaste mais tempo buscando a sabedoria, usando do conhecimento bíblico, usando da experiência de intimidade, de relacionamento com Deus, porque é isso que vai te trazer a sabedoria, aplicando a sabedoria no seu dia a dia, e aí Deus vai te honrar. Jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus tempos, os maus dias, e você venha dizer que não tem mais contentamento. Então, busque ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, se entregue totalmente ao Senhor. Está escassos jovens sábios, mas um jovem sábio, ele é admirado, ele é cobiçado, como diz no texto de Neemias, que quando os inimigos souberam que havia um povo trabalhando em prol de uma obra, os inimigos se levantaram para tentar impedir aquela obra. Você brilha a luz de Deus, você que é jovem sábio, você que tem o conhecimento da presença de Deus, que tem aliança com Deus, que tem vida com Deus, você brilha essa luz, e as pessoas vão enxergar em você brilhar esta luz de Deus, e as meninas, jovens, bonitas, os gaviões vão ficar aí, tudo de asa aberta. Os inimigos vão se levantar para tentar destruir a sua vida, para tentar impedir você de alcançar a bênção. E pode ter certeza, se você quer um marido abençoado, se você quer uma esposa abençoada, você tem que ser abençoado. Você tem que ser abençoada. Você tem que ser sábia, porque você vai atrair outro sábio. Você tem que ser abençoado, porque você vai atrair outro abençoado. Mas se vacilar, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção
no nome do Senhor dos Exércitos. Isso aqui diz assim: uns confiam em livros, outros em faculdades. Entendeu? Mas nós temos o temor do Senhor. Amém. Nós buscamos a sabedoria. A palavra de Deus diz assim: olha, se você orar e pedir sabedoria, Deus lhe dará sabedoria. Em nenhum momento diz que Deus vai dar inteligência. Acho que Ele nos capacita para conseguir inteligência, né? Aí é a capacitação, aí é algo extraordinário. Mas a inteligência pode ser buscada por qualquer um nos livros. Vai para a faculdade, vai para o livro, vai para a escola, mete a cara, começa a estudar matemática, física, química. Você vai ser muito inteligente. Se dedica dia e noite, vai ser inteligente. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Amém. O que você deixaria de palavra final para os nossos jovens? Qual conselho você daria para um jovem que está precisando disso, que está sem orientação e talvez tudo que ele deseja é uma boa profissão, uma profissão bem sucedida? Chega para cá. Eu queria que você desse aí um conselho para os jovens dos nossos dias. O que eu vejo muito, acho que o principal é você trabalhar o seu emocional. Isso a gente pode fazer muito com a relação com Deus. Se você vai para uma faculdade, você pode ser muito inteligente, mas até estudar, mas em um momento você vai ter um pico de pressão muito forte, vai se sentir muito pressionado e vai deixar tudo aquilo de lado. Então acho que esse é o ponto principal: você trabalhar o seu emocional, você trabalhar sua relação com Deus e se fortalecer para conseguir fazer qualquer coisa que você queira e tenha como objetivo. Amém. Queridos, só não menosprezando a inteligência, né? Precisamos buscar o conhecimento, sim, científico, claro. Na geração que nós estamos é necessário. Mas é como eu estou dizendo, para pouco proveito terá se você for um cientista sem Deus, se você for rico sem Deus, se você for um médico sem Deus, tudo passa. A palavra de Deus fala que as pessoas que são espirituais entendem das coisas espirituais. Então, jovem, seja sábio, seja espiritual. Que Deus abençoe os nossos jovens, que Deus tenha misericórdia dos nossos jovens, da nossa igreja, do nosso tempo, dos nossos dias. Observamos muitos, eu trouxe Otávio aqui porque Otávio é uma pessoa muito inteligente, mas é uma pessoa que tem sede de Deus, é uma pessoa que está na casa de Deus, que ele tem ajudado na obra de Deus, e eu sei que ele equilibra a inteligência com a sabedoria. Mas Deus traz sempre o apoio para que nós possamos crescer em sabedoria, como o menino Jesus, que crescia em graça e em conhecimento, em sabedoria. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a nossa igreja. Orem pelos nossos jovens, orem pelos nossos adolescentes, orem pelas nossas crianças, porque eles são a igreja de hoje e de amanhã. Gente, se nós fracassarmos com os nossos filhos, netos, sobrinhos, nós fracassamos com muito, porque amanhã nós não estaremos aqui. Amém? Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé? Os bancos já cansaram com vocês aí em cima deles. Os bancos estão cansados. Glória a Deus. Deus é fiel. Nós vamos orar. Hoje nós estamos com um número bastante reduzido dos nossos jovens, pois os nossos jovens não estão habituados. Não sei se vocês sabem, mas cheguei aqui ano passado e encontrei 2 jovens aqui, que foi Ian e Juan. 3, desculpa, e tinha Camilinha estava aqui. E logo depois Otávio apareceu. Aí depois começou a resgatar os jovens que estavam em casa, começaram a vir os filhos daqueles que já seguem a igreja, já estão na igreja, melhor dizendo, já estavam. E com isso nós começamos a formar um time. Mas os adolescentes, começou a aparecer muita gente. Hoje, graças a Deus, a gente estava antes da pandemia com um grupo de 24 pessoas.
E depois disso, o nosso grupo apareceu mais jovens, estão chegando novos jovens na igreja, e eu glorifico a Deus por isso. Eu acredito que nós vamos vencer esse período de pandemia. Alguns outros jovens desanimaram um pouco, outros estão em quarentena, que não pode estar vindo. Estou sentindo falta daqueles que não estão vindo, mas estão nos acompanhando à distância, e alguns estão de fato frio. A questão é, peço ajuda. Eu estou aqui nessa manhã para pedir um apoio, para pedir ajuda da igreja. Você que tem um filho, sobrinho, faz parte desse grupo. Você que tem, um neto que faz parte desse grupo, força a barra com ele. Cadê você? Estava tão bom, você estava lá na igreja. Cadê você? Por que você não está? Por que você não... Jovem tem que estar na igreja. Jovem, está na hora de começar a vir buscar ao Senhor. Gente, o vírus já disseminou muito. Não importa onde você vá, você está cruzando com o vírus a todo instante. É tempo de começar a buscar a Deus mesmo, cair para a realidade espiritual do negócio, e a gente se proteger, buscar sem aglomerar. E outra coisa, no culto dos jovens, são poucos jovens aqui, a igreja é enorme, dá para todo mundo espalhar. Vamos voltar a crescer. A gente estava em um crescimento, só que deixando claro, os nossos jovens são novos na fé, são superficiais na fé, precisam criar raízes ainda. Peço oração para que esses jovens se mantenham firmes, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos interceder, levantar um clamor. Vocês podem nos auxiliar nesse momento. Eu quero que você comece a orar pelos adolescentes e jovens desta igreja. Ore pelos filhos, netos, ore pelos sobrinhos de vocês, em nome de Jesus. Ó Deus, nós apresentamos diante de Ti, Pai. Ó Deus, nós apresentamos a vida de cada jovem, ó Deus, que tem visitado, que tem vindo ou participado, ó Deus, de forma ativa, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, meu Deus, despertá-los para um novo tempo. Ó Deus, não deixe que o inimigo venha, ó Deus, venha afastá-los da Tua presença. Não deixe que o inimigo, Deus, venha trazer, Senhor, a dispersão, mas que eles possam buscar a sabedoria. E a sabedoria nós temos em Tua presença, e a sabedoria nós temos em Tua casa, e a sabedoria nós temos unidos, ó Pai, ó Deus, na Tua obra, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós temos na Tua palavra, que o Senhor possa manifestar, ó Deus, trazendo para nós jovens maduros, jovens cheios do conhecimento, jovens que tenham sede da Bíblia, da oração, jovens pautados na Tua palavra, jovens que estejam de acordo com o molde do Evangelho, do autêntico e genuíno cristão, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa levantar novos Neemias no nosso meio, que o Senhor possa despertar jovens para fazer a Tua obra, ó Deus, para estar na Tua casa, para, ó Deus, abençoar vidas, ganhar almas, em nome de Jesus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe-nos, ó Deus, visita, Senhor, cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém.